Agora, como é que funciona a parte de se esse programa vai necessitar, se necessitar de uma internação o adolescente? Então, hoje a Secretaria da Juventude tem uma parceria, né, um convênio com o GRASA, né, com o Grupo de Apoio Santo Antônio, que já atuava, que já tinha internação para adulto. Nós montamos lá com eles uma clínica para jovens, né, para adolescentes e jovens. E a gente tem 35 vagas conveniadas com o município, né, através da Secretaria da Juventude. Se for necessário, eles têm até espaço e nós podemos conveniar mais. E nós estamos montando nesse local, vai ser a primeira clínica profissionalizante, né, que a gente já ouviu falar. Porque a pessoa fica lá 6 meses, normalmente por volta de 6 meses, normalmente ela faz, às vezes até terapia ocupacional, mas a gente achou que precisava ir além disso. Então, a gente está montando um super galpão de 700 metros quadrados, que vai ter um monte de oficinas, algumas do Senai, outras da própria UNIT. Então, o menino vai ficar lá internado e, ao mesmo tempo, depois de algum tempo, quando ele já está melhor, ele vai entrar em alguma dessas oficinas, informática, consertar bicicleta, encanador, sei lá, tem lá um monte de coisa de moto. Curso profissionalizante. Curso profissionalizante, lá dentro mesmo, ele não sai de lá, ele fica bacana. Lá e faz... E a gente está tentando fazer um convênio também, junto com os empresários, para tentar conseguir que eles deem uma primeira chance para esse jovem, para ele não recair, né? Porque, assim, enquanto ele está lá, vai tudo bem. Depois, a possibilidade de, se ele voltar para o mesmo ambiente que ele saiu, né, sem nenhuma expectativa nova, ele tem uma chance enorme de recair. Então, se ele puder ir para um trabalho diferente, uma vida diferente... Agora, um trabalho, isso eu lembro bem do professor que falava que ninguém era mais adepto de São José, né? Que todo mundo queria fazer curso de marcenaria. Então, agora é tudo curso de informática. Eu acho que o jovem tem que fazer aquilo que ele gosta. Que ele dê prazer, porque assim... Isso vai motivar para que realmente ele possa desenvolver bem a sua atividade. Eu acho que até como prevenção mesmo, né? Eu acho que, assim, a droga, como a gente falou lá no início, ela ocupa um espaço. Se eu tirar a droga, eu tenho que ocupar esse espaço. E tem que ser com alguma coisa que dê prazer, porque inicialmente a droga dá prazer, é isso que acaba atraindo as pessoas para a droga. Não dura sempre, vai virando um pesadelo. Mas, para eu substituir isso, né, e é uma coisa que a pessoa já se acostumou até, eu tenho que conseguir colocar outra coisa. E um trabalho prazeroso, né, quer dizer, a gente passa mais tempo na vida trabalhando do que fazendo qualquer outra coisa depois que a gente fica adulto. Se isso não for gostoso, quer dizer, lógico que vai ter dias ruins, mas se não for uma coisa que a gente goste, que nos motive, aí... realmente as pessoas acabam tendo uma enorme chance de precisar. Se não for de drogas ilegais, acabam sendo dos Prozac da vida, né? Você acha que esse comportamento de pessoas famosas, como no caso da Amy Winehouse, que tem uma vida sagrada, pode influenciar os jovens de uma forma positiva, de uma forma negativa? Fica difícil prever, né? Eu acho que as duas, que por um lado... acaba tendo aquela coisa sempre, né, da imagem meio romântica, né, da rebeldia, todo. Mas, por outro lado, eu acho que acaba também tendo o aspecto do choque, né? Eu vejo, por exemplo, como a AIDS, eu acho que apesar eu chorei até de lamentar muito a morte do Cazuza, o Cazuza prestou um enorme serviço, porque ele realmente mostrou a face da AIDS, né? Ele mostrou o que acontecia, né? Agonizou em praça pública, como a Veja falou uma vez. Isso fez com que, naquela época, a gente já tivesse uma diminuição. Depois, quando parou, quando a AIDS, na verdade, tem os coquetéis, que deixou de ter essa coisa, as pessoas, os jovens voltaram a se preocupar menos, né? Então, de alguma forma, eu vi o que aconteceu com o Cazuza. Pode ser que acontecendo tenha um impacto também das pessoas repensarem um pouco. Olha o que aconteceu com ela, né? Uma pessoa que tinha todas as chances, né? Uma pessoa que chegou ali no auge, pessoa que tinha um talento incrível, uma possibilidade criativa muito grande. E olha o que aconteceu, né? Quer dizer, então acho que as pessoas repensam um pouco, né? Pelo menos um pouco de medo deve dar para quem está... Mas e o comportamento dos pais? Como que eles devem se comportar nessas situações? Olha, eu acho assim, que os pais, na verdade, eles precisam dar limites para os filhos. Sabe? Assim, eu acho que hoje os pais perderam essa noção, né? Então esse negócio de falar assim, ficar pouco tempo lá com o seu filho, mas
esse pouco tempo que fica faz tudo para o filho. Exatamente, sofre de uma culpa enorme, né, porque não convive muito tempo, aí não quer frustrar o filho, né, o papel do pai é frustrar o filho. Não quer dizer não, né? Não, as frustrações não quer dizer não, e o não é o papel mais importante, e as crianças, elas se sentem muito mais seguras quando elas sabem até onde elas podem ir, senão elas vão experimentando e elas não conseguem, e o jovem também, ele se sente muito solto, né? Ele precisa de limites. Limites são fundamentais. Uma das maiores causas, na minha opinião, é exatamente a falta de limites completos que essas crianças e esses jovens têm. Então, de certa forma, é um problema nosso dos adultos, né? Ou seja, não adianta só, então, para quem está em casa, é só ter política pública de uma forma para prevenir e uma polícia para reprimir. Ou seja, não, é importantíssimo o papel dos pais, né? É importantíssimo o papel da família. Acho que a família é o elo é a relação mais importante que as pessoas têm, né? E qual que é a sua opinião? O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele fez uma campanha a favor da descriminalização do uso da droga. Da maconha, né? Acho que não de todas, todas. Da maconha, mas da droga ilícita, vamos dizer assim, né? Qual que é a tua opinião sobre esse assunto? Eu tenho muitas dúvidas, muitas dúvidas. Eu acho que, assim, eu tenho medo. Mas, por outro lado, eu também entendo um pouco a razão de talvez isso conseguir ter algum controle maior, até no sentido de que quanto mais... o sentido de legalidade, na verdade, ela tem um lado muito negro, que é o lado das pessoas não poderem se identificar como tal, né? Não poderem, muitas vezes, deixarem de pedir ajuda, muitas vezes deixarem de procurar os serviços de saúde ou os serviços de assistência social, porque tem medo que sejam identificados enquanto usuários, né? Isso faz com que o usuário, por exemplo, a droga provoca algumas coisas, mas tem muitos outros riscos a que ele se expõe, né? Em parte até pela ilegalidade, né? Porque ele entra num mundo complicado, ele tem medo. Então, eu acho que é uma questão muito complexa. Tem que ser discutida Tem que ser melhor, né? muito discutida, sabe? Ou talvez, né? Mesmo assim, a gente descriminalizou até o uso, mas isso muito pouca gente sabe, na verdade, e as pessoas continuam com a mesma postura de se sentirem que eles podem ser presos a qualquer momento, né? Não é verdade. O usuário puro Sem e simples dúvida, não é, mas a pessoa não sabe. Agora, você que está em casa, um pouquinho só. A droga lícita, que é o álcool, exatamente, droga lícita. Pesquisa do governo paulista, agora, recente, 40% dos jovens já compraram álcool livremente. 40% dos jovens. O Ibope fala, 18% dos adolescentes entre 12 e 17 anos bebem regularmente. 12 e 17 anos, entre 12 e 17, bebem regularmente. E 4 entre 10 adolescentes compram livremente bebida alcoólica. Em média, o consumo de álcool começa aos 13 anos. Essa é uma preocupação. O governo Alckmin encaminhou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa não permitindo o consumo de álcool em estabelecimento comercial. Porque a venda de bebida alcoólica já é proibida desde 1990, desde o Estatuto da Criança e Adolescente. Agora, consumir. O que acha disso, Edith? É o sonho que a gente consiga avançar realmente nisso. Porque... Desde que seja efetivamente cumprida. Pois é, porque o álcool é a droga que mais me preocupa. Quando as pessoas perguntam de crack, eu falo, não, lógico, os efeitos do crack são piores que o álcool são, mas a droga que mais me preocupa é o álcool. Por quê? Porque ela é muitíssimo mais disseminada. O que se usa de álcool é muito, muito, muito mais do que qualquer outra droga. E as pessoas aceitam socialmente, né? As pessoas não... A maior parte dos pais, pelo menos, se horroriza se seu filho fuma um baseado. Mas se ele toma um porre, não, né? Aliás, eu acho que quem começa... Um adolescente que se embriaga lá no bar, no boteco, na lanchonete, ele não começou ali, não.
ele começou em casa tomando alguma coisa, né? Exatamente. Às vezes até criança eu já vi darem, sabe? Tá com vontade de experimentar, sabe? A gente incentiva enquanto sociedade, né? Só que a coisa está chegando num nível como nunca teve antes. Maravilha. Edith, vamos às perguntas, a Cibele Freitas está aqui sinalizando. Então, o primeiro, Tomás Martins e Diamantino. Grande Tomás, programaço ontem, hein? Você segunda-feira, você aí de casa, fique ligado na segunda, Tomás Martins, na quinta, Diamantino. Estou mandando um abraço aqui ao delegado Pupim e à doutora Edith. Brilhante trabalho que ela desenvolve junto à Secretaria de Juventude. Carlos do Jardim Icatu. Se a gente sabe de alguém que é usuário de drogas, inclusive causa sérios problemas à família, pode denunciar aonde? Ou pode fazer o que para ajudar? O Carlos do Jardim Icatu. Carlos, eu acho assim, que se a gente puder estar conversando com o centro de saúde, conversando com os serviços do bairro, né, levando ao conhecimento e perguntando e vendo se eles não podem estar fazendo uma orientação, estar encaminhando para um serviço. Às vezes é difícil para a pessoa que é mais próxima, assim, chegar e estar fazendo esse encaminhamento, né, mas eu acho que as pessoas precisam, existem serviços de saúde, existe aonde procurar ajuda. Eu acho que se você não consegue chegar e estar sugerindo, procure o serviço de saúde mais próximo e converse sobre isso. Adriana da Vila Garcia, obrigado, Adriana, pela participação. Doutora Edith, onde esse projeto está? Na cidade de Sorocaba? E existe alguma chance de vir para Votorantim? Ele está na cidade de Sorocaba. Se Votorantim quiser implantar, Votorantim, assim, por exemplo, o consultório de rua não, mas a CAT também Votorantim vai ter. Votorantim também foi contemplada e a Raquel também que fez o projeto junto aqui com Votorantim, do mesmo jeito que com Sorocaba. Então, vai ter, a Raquel acho que vai estar trabalhando aqui também. Porque eu acho muito bacana, Edith, desculpa de cortar, mas não dá para trabalhar de uma forma isolada. O problema de Sorocaba, ele queira ou não, atinge o Votorantim. E se não houver também uma política aqui em Votorantim, ela começa a influenciar Sorocaba. Lógico, as coisas são interligadas. E a gente está aguardando, a gente já está estudando aí há um tempo, né, uma parceria entre a Prefeitura de Votorantim e Prefeitura de Sorocaba no tangente às questões da juventude. Né, para a gente poder trabalhar junto, para a gente poder utilizar, não faz sentido, por exemplo, o Votorantim criar um NAIS, mas os jovens de Votorantim poderiam estar usando o NAIS e a gente juntos a gente teria mais condição de oferecer mais coisas ainda, mais políticas. A CAT, eu falei, vai ter a CAT de Votorantim e a CAT de Sorocaba. Mas, de repente, se Sorocaba estiver lotado e tiver vaga em Votorantim, a gente pode estar usando do mesmo modo, vice-versa. A gente pode estar pensando em ações conjuntas, mas, para isso, a gente precisa, primeiro, ter essa aprovação dessa possibilidade legal, né, através da Câmara, das duas câmaras, né, da de Votorantim e da de Sorocaba, para a gente estar atuando junto. Mas eu acho que é fundamental, né? Hoje a gente esteve lá, por exemplo, eu fui de manhã em Peró, para o lançamento da segunda da Conferência Regional de Juventude, que vai ser lá em Peró. É fundamental que a gente discuta junto e que a gente pense junto. Né? Porque são cidades conurbadas, né? Então, não dá, o impacto de uma sobre a outra é grande. E a UFSCar, que vai dar esse centro de treinamento, de capacitação, eu acho que é perfeitamente possível e plausível que também capacite... Não, esse vai capacitar. O centro era, por definição, regional. A gente que ajudou a fazer o projeto, o Sorocaba, né, mas inclusive na época que a gente fez o projeto, eu conversei com o prefeito aqui, com o Piveta, né, ele achou muito interessante também, ele até ajudou a conversar com a UFSCar, ele teve também um contato com a UFSCar, então ele não vai pegar Votorantim, vai pegar várias cidades, né, que se elas quiserem ter. Então a gente vai discutir ainda quantas cotas vão, né, assim, a quantidade de vagas para cada cidade, mas vai ter para Votorantim, com certeza.